3. E eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 15. João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Até aí, eu comecei a falar sobre mim, mas não tinha falado tudo ainda. Eu, antes de ir para o seminário, fiz 4 anos de faculdade. Sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie. E é interessante porque quando você já tem uma formação, você percebe algumas dinâmicas, e principalmente na minha formação, que é um meio empresarial, você percebe algumas dinâmicas que estão presentes ali. Uma dessas dinâmicas que estão presentes no meio da administração é a questão da ideia de meritocracia. Então, esse conceito mais ou menos é o seguinte: ele vai se debruçar no fato de que a gente precisa agir e que a gente precisa se esforçar para que a gente consiga aquilo que a gente quer, ou aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que é a nossa meta, aquilo que é o nosso sonho. E isso parte da pressuposição de que nós precisamos ter um empenho próprio. A gente precisa ter um trabalho pessoal que nos leva a alcançar essas grandes conquistas na nossa vida. E nesse ramo, essa ideia é difundida de uma forma ampla, principalmente em meio aos principais conceitos da área que eu sou formado. Isso é algo muito falado. A gente alcança grande coisa, a gente alcança a meta desafiadora, nós alcançamos a nossa autorrealização à medida que a gente faz por merecer, pelos nossos próprios méritos. O que fica claro é que nós obtemos como resultado todo o fruto do nosso labor pessoal, como se dependesse só de si mesmo, para que tudo dê certo e que se alcance o topo do mundo. Mas é engraçado porque mesmo com essa ideia presente nesse ramo, há uma outra ideia que também é difundida, que é a ideia do imediatismo. A partir do momento que a gente, ou a pessoa, tem uma demanda que precisa ser atendida,
a gente, no meio da administração, passa a buscar alguns caminhos, alguns meios mais rápidos, mais diretos, que vai satisfazer essas nossas necessidades urgentes. Então, quando a gente estuda imediatismo, a gente percebe que foram criadas nessa esteira desse conceito as empresas de fast food, ou comida rápida, como a gente conhece. Então a gente compra uma refeição, quase que de forma instantânea, a gente tem ela pronta para ser degustada. E essa ideia se estende para várias outras áreas. Não só em termos de mercado ou mercadológicos de produtos específicos, mas ela avança também pelo setor de serviço, pelo setor de bem-estar, e a gente percebe isso. Então toda essa questão que é de imediatismo, na nossa sociedade, ela está voltada ao consumo. Porque a partir do momento que a gente tem uma demanda, ou uma necessidade, essa demanda precisa ser prontamente atendida, a gente precisa consumir aquilo de forma rápida. E se você parar para pensar, são duas ideias que no primeiro momento parecem antagônicas. Ora, de um lado eu tenho uma ideia que é o mérito, esforço próprio, demanda tempo, demanda esforço, e do outro lado eu tenho uma ideia de imediatismo, algo que eu preciso satisfazer urgentemente e eu preciso ter aquilo na minha mão naquele momento. Um resultado rápido. Mas, apesar de aparentemente serem ideias antagônicas, elas convivem muito bem no nosso meio hoje em dia. E a gente não para pensar nisso. A primeira normalmente se relaciona com algo que é uma conquista maior pelo qual a gente almeja. Ela é envolvida com uma questão principalmente de realização pessoal. E a segunda questão do imediatismo está muito ligada a algo que a gente precisa resolver com uma brevidade maior. Um atendimento rápido. Eu estou com fome, eu preciso comer. Estou com sede, eu preciso beber. Eu estou com dor, eu preciso ser atendido pelo médico para que ele me passe um remédio para que essa dor termine. E por assim vai. E esses conceitos também adentraram o nosso meio religioso. Muitas pessoas hoje entendem que precisam se esforçar por si mesmas, se tornando moralmente corretas, com uma vida íntegra, irretocável, sendo bonzinho em todas as situações, para que elas encontrem alguma graça perante a divindade para salvar sua vida. Ao mesmo tempo, essas pessoas que estão no meio religioso entendem que têm necessidades que precisam ser atendidas por urgência. São demandas pessoais que, por intermédio da igreja, e nesse sentido, as pessoas acabam procurando um local que melhor as atenda, um local que elas se sintam bem, um local que elas vão ter o seu milagre atendido. E eu não sei se você já parou para analisar isso. Eu, às vezes, entro numa simples zapeada de televisão num sábado pela manhã, assistindo algumas igrejas que passam na televisão, e isso está presente. A primeira ideia de mérito é factual. Você observa que aquele pregador vai falando, não, você precisa ser assim, você precisa ser assado, você precisa ser assim, porque você precisa se esforçar para alcançar a sua salvação. Ao mesmo tempo que você percebe momentos no culto em que as pessoas estão desesperadas, elas precisam de algo pronto, elas precisam de algo imediato, e elas vão querendo que a sua vida melhore de alguma forma. Em João 3, de 1 a 15, como a gente leu, a gente percebe essas duas questões envolvidas. E a gente percebe quando a gente para ler com atenção. João escreve o evangelho dele para um público geral. Ele não tinha um público específico. Ele escreve tanto para gentios quanto para judeus. Ele traz um enfoque muito mais voltado nos discursos que Jesus fez, do que nas narrativas do que aconteceu. Quando a gente observa Mateus, Marcos e Lucas, são bem focados nos acontecimentos, eles narram a história. João se preocupa muito mais com aquilo que foi o discurso de Jesus. A intenção de João, ao escrever o evangelho dele, era mostrar, evidenciar que Jesus era o Filho eterno do Pai, enviado ao mundo para a salvação.
e que ele era Deus e que todo que cresce nele herdaria a vida eterna. Nos capítulos de 1 a 12, o propósito de João é apresentar o ministério público de Jesus. E isso a gente observa que ele aborda nesses capítulos os 3 anos de ministério. O Evangelho de João, como eu já falei, ele é bem peculiar com relação aos 4, porque ele traz algumas passagens que não estão presentes nos outros 3. E a conversa com Nicodemos, que é o texto que a gente acabou de ler, só está presente no Evangelho de João. Você não encontra essa conversa em Mateus, você não encontra em Marcos e você não encontra em Lucas. Então, ao analisar esse texto, a gente percebe que ele está muito ligado aos 3 últimos versículos do capítulo anterior. Se você ler comigo, você vai observar. Versículo 23, ele fala assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E aí João vai relatar essa conversa de Jesus com Nicodemos. Perceba que nesses 3 versículos, João relata para a gente que muitos viram em Jerusalém os sinais milagrosos que Jesus fazia e creram nele por conta disso. Só que João dá uma informação muito importante. Jesus conhece o homem, ele sabe o que é a natureza do homem, ele sabe o que tem dentro do homem. O relato mostra para a gente e deixa claro que a crença daqueles homens em Jesus é superficial, é por algo que ele estava fazendo. Jesus fazia sinais, prodígios, milagres e criam nele por conta disso. Os sinais e milagres a gente pode entender que eram respostas imediatas a demandas que as pessoas tinham. Necessidades urgentes estavam sendo atendidas por Jesus. Ora, Jesus não fazia sinais, prodígios e maravilhas para alguém que não estava muito necessitada daquele sinal, daquele prodígio, daquela maravilha. De igual forma, a gente percebe e entende que, apesar de não ser a pergunta que Nicodemos faz para Jesus, a demanda de Nicodemos com relação a Jesus era saber o que ele precisaria fazer por esforço próprio, mérito próprio, para alcançar a vida eterna. Perceba, você percebe o imediatismo que está intimamente ligado com esse texto nos 3 últimos versículos do capítulo 2, e a gente percebe que Nicodemos, ao se aproximar de Jesus, quando a gente analisa a fundo, ele tinha uma questão por detrás dessa conversa. Ele queria saber: Jesus, o que eu faço pelo meu esforço, pelo meu mérito, aquilo que é fruto do meu labor, que eu posso fazer para herdar vida eterna? Ele não tinha feito essa pergunta diretamente para Jesus, mas Jesus era Deus. Jesus sabia qual que era a demanda interior de Nicodemos. Essa resposta que Jesus dá, já no versículo 3, é interessante, porque parece que ela se remete ao diálogo que Jesus tem com o jovem rico nos outros 3 evangelhos. Porque o jovem rico chega para Jesus e pergunta: o que é necessário para que eu faça para que eu tenha vida eterna, para que eu alcance vida eterna? Ou seja, o que ele faria por esforço próprio, pelas próprias forças, pelo próprio fruto do seu trabalho, para que merecesse alcançar vida eterna. Jesus é enfático na resposta dele. E ele chama atenção ao fato de que Nicodemos precisaria nascer de novo. Porém, não seria algo superficial. Não era uma resolução imediata de necessidade. E não era fruto de um esforço e um labor próprio de Nicodemos que isso ia acontecer. Então, o que a gente percebe nesse texto é que há um tema central que Jesus trabalha com Nicodemos: o novo nascimento.
E ele vai falar para Nicodemos, durante esse diálogo, o novo nascimento é uma ação divina. Não é uma resolução de um problema imediato que Nicodemos tinha, mas também não era algo que Nicodemos poderia fazer por esforço próprio para alcançar o novo nascimento. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente observa nesse texto está lá no versículo 3, quando Jesus fala para Nicodemos: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A primeira coisa que a gente observa nesse texto é que o novo nascimento é uma ação do próprio Deus. A palavra original aqui que João utiliza para o termo nascer de novo, nesse versículo 3, ela gera uma dupla possibilidade de interpretação. Só que a gente vai observar que, apesar de gerar uma dupla possibilidade de interpretação, são duas interpretações que se complementam para esse texto aqui. Perceba, a primeira se refere a algo totalmente novo. Nascer de novo é uma nova vida, não mais como a anterior, mas uma renovação radical do ser. E a segunda possibilidade é que nascer de novo se refere a nascer de cima, ser gerado do alto, ou seja, ser gerado pelo próprio Deus. E a gente observa que o novo nascimento é uma mudança radical do ser, mas que acontece do alto. O que nos é evidenciado por Jesus é que o ser humano precisa ser nascido de novo. E perceba que eu coloquei isso aqui na voz passiva, porque não depende de nós, é uma ação de Deus. Nós precisamos ser nascidos de novo. E isso acontece quando a gente é gerado do alto. Nenhuma sabedoria, conhecimento, atuação própria do homem concede capacidade de entender, de assimilar e de aceitar que aqui há uma ação completa de Deus. Nós, pelo nosso próprio conhecimento e sabedoria humana, nós não aceitamos que essa ação é de Deus, porque nós não somos ensinados assim. Desde que nós nascemos, nós somos ensinados da seguinte forma: você precisa obedecer, porque senão você vai ter consequência. Você precisa fazer algo, porque senão algo pior vai acontecer, você vai ser corrigido. Então nós somos ensinados que nós precisamos agir por esforço próprio, por mérito, para alcançar alguma coisa. A nossa condição de pecado, meus irmãos, nos leva a querer autonomia e nos leva a querer uma imediata satisfação das nossas necessidades. Desde praticamente a nossa origem, quando esse estado, devido ao erro que é nosso, passou a permear a nossa natureza humana. Isso é fruto do pecado. O nosso querer ter nossa necessidade prontamente atendida, o nosso querer trabalhar por si mesmo para que alcancemos algo, é fruto do pecado. Foi isso que Adão e Eva quiseram. Foi isso, eles buscaram por autonomia. Ora, a serpente chega para eles no Éden e fala assim: come isso aqui. E aí vocês vão ver, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser, em outras palavras, autônomos, independentes, não mais necessitantes desse Deus. A gente busca ser responsável pelas nossas próprias realizações, pela nossa salvação, porque a gente parte dessa falsa premissa que nós temos uma capacidade autônoma de se esforçar para que a gente consiga a graça divina. Também exemplo de Nicodemos, quando a gente se depara com atos milagrosos, se você perceber quando Nicodemos se achega a Jesus, a gente pressupõe que a gente vai ter a nossa demanda atendida. Porém, assim, podemos ser levados a crer de uma forma superficial. Perceba, Nicodemos chega para Jesus e fala: eu vi o que você fez, eu vi os sinais que você está apresentando aqui,
Isso só pode ser de alguém que vem da parte de Deus. Mas eu quero afirmar para você essa noite: nada do que a gente faz por nós mesmos faz com que a gente alcance o novo nascimento. Nós podemos achar que fazendo atos de caridade para os mais necessitados, levar comida para quem tem fome, água para quem tem sede, agasalho para quem está com frio, ser uma boa pessoa frente às outras pessoas, viver de uma forma honesta perante a necessidade, viver de acordo com as leis pelas quais nós somos regidos, fazer o necessário com vistas à realização de sermos salvos de nossa condição pecaminosa. Nada disso faz com que nós nasçamos de novo. Eu não estou falando que você não deva fazer isso, muito pelo contrário, deve. Porque se você é nascido de novo, você é chamado a fazer tudo isso aqui. Só que isso, por si só, não vai fazer você nascer de novo. Mesmo que líderes religiosos, a exemplo de Nicodemos, busquem um conhecimento teológico maior, se debruce em várias literaturas que são voltadas à arte de conhecer aquilo que é sagrado, de conhecer a Deus, mesmo que os líderes das igrejas presbiterianas, eu estou falando aqui, trabalhem arduamente para ter sermão capacitado, ter sermão reconhecido por aquilo que é um conhecimento intelectual, mesmo que a gente pensa que de forma clara e óbvia detém o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e que tem total condição de legislar sobre a vida de qualquer membro de igreja, meus irmãos, mesmo que a gente ache que é mediador entre Deus e homens, o novo nascimento não significa que nós temos as informações certas sobre Jesus. Não equivale a você ter um cargo de liderança na igreja. Novo nascimento não é o fato de a pessoa ser profundamente religiosa ou realizar milagres e maravilhas. Tudo isso não vale de nada se Deus não agir do alto, nos gerando de cima, nos tornando novas criaturas, vivendo de um modo radicalmente novo, nos fazendo viver com uma perspectiva nova. Essa ação não depende do nosso trabalho, não depende do fruto do nosso mérito, para que a gente ache graça aos olhos de Deus. Essa ação é do próprio Deus. Para que a gente nasça de novo, e conforme foi dito pelo próprio Jesus, nós possamos ver o reino de Deus, se faz necessária a ação de Deus. Nós, por nós mesmos, não nos achegaríamos a Ele. Por nós mesmos, nós não nos voltaríamos ao Pai novamente, pois a gente tem condição pecaminosa. Essa condição nos leva a buscar o atendimento imediato, nos leva a buscar o atendimento pronto das nossas demandas, porque a nossa necessidade pessoal vai ser atendida. A gente procura viver a nossa vida por nós mesmos. A gente cria uma fé superficial, que nos leva a resolver alguns problemas pontuais e não maior, que é o meu estado de pecado. Muitas vezes nós estamos nas igrejas e queremos que o nosso problema pontual seja resolvido. Mas Deus quer resolver um problema muito maior, muito mais profundo, que adentra o meu e o seu ser, que é a nossa condição pecaminosa. E nós precisamos falar sobre isso. Porque a gente só pode falar de uma boa notícia quando a gente entende que nós temos uma má notícia sobre as nossas vidas. Nós, juntamente com Adão, pecamos. E esse estado permeia todos nós. A gente precisa entender isso. Porque se a gente não entende a nossa
nós não vamos entender o tamanho da graça que é Jesus. Mas continuando o texto, apesar de Jesus ter ensinado para Nicodemos que nascer de novo é algo totalmente radical, mudança de ser e algo que acontece do alto do próprio Deus, parece que Nicodemos não compreende essa questão muito claramente. Ele acha que nascer de novo é algo literal. E aí, quando Jesus percebe essa dificuldade de entendimento, Jesus passa para um segundo ensinamento, que está lá nos versículos de 5 a 8. A gente percebe na fala de Jesus que, primeiro, o novo nascimento é uma ação de Deus. Segundo, o novo nascimento é implantado pela ação do Espírito Santo. Jesus responde a segunda questão de Nicodemos, ensinando que o novo nascimento é realizado também pela ação do Espírito Santo. Ele repete que o homem não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Mas agora ele diz que o homem precisa nascer da água e do Espírito. E perceba que, quando Jesus fala isso para Nicodemos, isso era algo palatável. Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando. Isso se arremetia a uma ideia de que nascer de novo é algo que é necessário, porque precisa-se de uma profunda purificação. E é isso que é nascer da água e do Espírito. Por isso que Nicodemos entendeu. Precisa-se de uma profunda purificação do ser. Por conta do pecado, como eu já falei no ponto anterior, a gente precisa que todo o nosso ser seja purificado. Não só algumas ações, não só algumas dificuldades, mas nós por inteiro. O processo interno de purificação é realizado pelo Espírito Santo, porque o próprio João, no capítulo 16, versículo 8, vai falar o seguinte: o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A água é colocada aqui junto ao Espírito porque enfatiza a importância da ação do Espírito Santo, porque é uma purificação de dentro para fora. Não é simplesmente uma modificação, uma purificação, uma transformação externa, mas ela é profunda, ela parte de dentro para fora. Essa ação de convencimento de pecado, que é realizada pelo Espírito Santo, acarreta no arrependimento. E isso nos leva à purificação. Jesus disse que quem nasce da carne é carne. Uma referência clara da nossa condição. Ora, se nós pecamos em Adão e estamos nascendo de acordo com a carne de Adão desde o Éden, quem nasce da carne é carne. Infelizmente, nós já nascemos em condição pecaminosa. A gente é herdeiro dele. Adão foi nosso representante. Ao cair, ele alastra o pecado para toda a humanidade. Se a gente nasce apenas conforme a nossa descendência decaída, a gente continua numa condição sem volta. Porque, infelizmente, a partir do momento em que Adão peca, Deus deixa claro que há uma pré-ordenação de morte para todo ser humano. O novo nascimento é uma purificação completa do ser. Não é apenas uma mudança moral de vida. Eu não passo simplesmente a viver de acordo com as leis e com os princípios religiosos. Não é apenas uma nova forma de se vestir em conformidade com as regras e com os padrões que são amplamente aceitos por uma entidade religiosa. Não é apenas passar a frequentar as atividades, os cultos, os estudos, aquilo que a gente tem de solenidade aqui na igreja. O novo nascimento é uma mudança total. Ele abrange toda a nossa vida. Se inicia com uma ação interna do Espírito Santo. Ele nos convence dos nossos maus caminhos, da nossa condição pecaminosa. E isso faz com que nos leve ao arrependimento. Nós nascemos do alto, nascemos de Deus. E a partir desse nascimento, o Espírito Santo, implantado no nosso coração,
vai nos convencendo daquilo que é o nosso mal, o pecado. E a partir do momento que a gente entende isso, não há outro fruto que acontece em nós, senão arrependimento. E lembre-se, essa é a principal pregação de Jesus nos evangelhos. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E essa ação parte do próprio Deus, do Espírito Santo dele, implantado em nós. Mas é interessante porque Jesus fala que a ação do Espírito Santo é misteriosa. Ele utiliza-se dessa interpretação e compara o Espírito Santo com o vento. O vento sopra onde ele quer. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Entretanto, a gente sabe o que é o vento, escuta o vento e reconhece ele. Essa ação é misteriosa, foge à nossa compreensão, não está em conformidade com a nossa vontade, com o nosso entendimento. E eu vou mostrar para você como é que isso acontece de uma forma bem prática, num exemplo prático. Acho que todo mundo aqui já experimentou a seguinte sensação. A gente conhece alguém muito bom, alguém legal demais, alguém agradável de se estar perto, alguém que você fala, que pessoa. E aí você pode pensar da seguinte forma: nossa, essa pessoa é boa, ela vive de um modo agradável, é uma pessoa simpática, ela se preocupa com os outros que estão ao seu redor, tem um comportamento honesto, ético perante os outros na sua vida profissional, na sua vida pessoal, faz trabalho voluntário. Gente, que pessoa perfeita, só falta ser crente. Eu não sei se você já experimentou, já passou por essa situação, eu já passei. Você vê uma pessoa assim, que pessoa assim extraordinária, mas só falta ser crente. A ação do Espírito Santo é misteriosa, mas ela acontece na vida de todo mundo que é nascido de novo, ou seja, daqueles que experimentam o novo nascimento. Isso vai acontecer, a gente vai se deparar na nossa vida com pessoas extraordinárias. Pessoas que você olha, observa e fala: meu Deus, só falta o Evangelho na vida dessa pessoa. Mas o Espírito Santo não vai soprar em direção a ela. Por isso que Jesus fala, a ação do Espírito Santo é misteriosa. Porque ela alcança talvez aquela pessoa que você menos imaginaria na sua vida. E isso eu também já vi acontecer. Eu já vi o Espírito Santo alcançar pessoas que você falaria assim: é só Deus na causa mesmo, não tem mais solução, não tem o que fazer para mudar essa pessoa, mas o Espírito Santo sopra e alcança. Mas apesar do discurso, do ensinamento de Jesus continuar, Nicodemos ainda não compreende o que Jesus está falando. E nesse momento, Jesus interpela Nicodemos. Ele sabe que Nicodemos, apesar de ser um mestre, de ser versado na lei, ele conhecia a teologia da sua época, mas ele ainda não conseguia discernir a respeito do que Jesus estava falando, a respeito do conhecimento verdadeiro sobre Deus e da salvação, mesmo sendo a respeito de coisas terrenas. Ou seja, Jesus estava falando, demonstrando a respeito de coisas que acontecem na terra, devido ou dizendo coisas a respeito da experiência do ser humano. Jesus disse para Nicodemos que estava apenas falando sobre o que havia visto e testemunhado, juntamente com os profetas. Mas mesmo assim, os religiosos da época não estavam crendo e ainda estavam arrastando Israel para o mesmo abismo. O fato é que Nicodemos aparenta, está tentando aqui obter de Jesus revelação extraordinária. Ora, o próprio Nicodemos percebe: você é um grande homem, é da parte de Deus, olha o que você faz.
E parece que Nicodemos se aproxima de Jesus porque, nossa, eu preciso conversar com esse cara, eu preciso ter um diálogo profundo com ele. Só que Jesus sempre esteve preocupado apenas com a nossa aceitação sincera do testemunho a respeito da nossa perdição e da nossa necessidade de salvação. E ele está demonstrando isso para Nicodemos, mostrando para ele, e essa ação é do próprio Deus. A partir desse momento, Jesus mostra para Nicodemos, percebendo que ele não estava entendendo, aquele que é o único caminho para a salvação. E é o terceiro ponto que a gente observa nos versículos 14 e 15. O novo nascimento só é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. No momento derradeiro do discurso de Jesus, ele faz uma alusão aqui. É um texto que está lá no Velho Testamento, Números capítulo 21. E ele se utiliza dessa passagem para evidenciar o único modo, o único caminho, a única pessoa através da qual a gente pode ter a concretização desse novo nascimento. O texto ao qual Jesus faz alusão, ele relata o momento em que Deus está castigando o pecado do povo de Israel. Quando ele envia cobras para começar a picar as pessoas, faz com que a morte física estivesse decretada sobre cada um que havia sido acometido pela picada da serpente. Mas Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar no alto de um poste, para que todos os que haviam sido pecados pela serpente e olhassem aquela serpente de bronze levantada no poste, a partir desse momento, não mais tivessem morte decretada, mas permanecessem vivos. Jesus continua informando para Nicodemos que era necessário que o Filho do Homem, aquele que desceu do céu, o próprio Deus, fosse levantado para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. Jesus faz uma clara referência à sua obra. Ele, o Filho de Deus, precisaria descer do céu, viver como um de nós, mas sem cometer nenhum pecado. Aquele que não foi picado pela serpente do jardim. Ele, como um cordeiro perfeito, se entregou, foi levado no alto de um monte, colocado no alto de uma cruz, para que todo aquele que olhasse para ele e cresce, possa não ter mais aquela pré-ordenação de morte eterna que eu citei há pouco tempo atrás, por causa da picada que a serpente deu em nós no jardim. Mas a partir e por intermédio da ação redentora de Jesus, nós passamos nesse momento até a promessa de vida eterna sobre nós. Para que pudéssemos ter um novo nascimento, foi necessário que fôssemos curados da picada da serpente. Por intermédio do sacrifício de Jesus, que nos dá vida em abundância e vida eterna. Essa ação é totalmente divina. Não depende de qualquer coisa ou esforço que o ser humano possa depreender para que nasça de novo. Não depende de qualquer ação milagrosa que possa satisfazer a nossa necessidade momentânea, ou que acalme alguma demanda imediata nossa. É uma transformação completa. E ela continua num processo de santificação, no qual o Espírito Santo, que passa a habitar em nós, continua a desempenhar no nosso interior. Perceba, Jesus mostra para Nicodemos que não há algo que um estalar de Deus vai mudar. Não há algo que Ele próprio possa fazer, que vai fazer Ele alcançar vida eterna. Mas essa ação parte de um nascimento que vem do próprio Deus, lá do alto,
a partir desse momento, ele implanta o Espírito Santo dentro de mim e de você, para nos convencer da nossa condição, para que nós nos arrependendo e olhando para aquele que foi levantado no alto de uma cruz, crendo nele, nós possamos ter vida eterna. Essa ação do próprio Deus. Nós vemos aí e por aí várias pessoas, igrejas, dizendo que eu tenho parte na minha salvação, você não tem. E a gente precisa sempre afirmar isso e deixar isso claro. Você e eu, pelo nosso esforço, por algo que a gente quer, nós não vamos voltar para Deus. A gente não vai. Não ache que a salvação é parte uma ação de Deus e parte uma ação minha. Não. Se Deus não se achegar, fazer você de novo, implantar o Espírito Santo no seu coração e fazer você olhar para Jesus, você por si só não vai fazer isso. Não vai. É por isso que Jesus mostra para Nicodemos, olha Nicodemos, trocando em miúdos, você quer nascer de novo? Não é você que vai fazer isso. Isso não vai acontecer no estalar de Deus. Essa ação é de Deus, é do Espírito Santo e é de Jesus, ou seja, é totalmente divina. As duas questões que eu falei desde o início, elas continuam a permear o nosso cotidiano. E não é só no âmbito social e secular, conforme eu falei, mas é uma realidade dentro também das nossas igrejas, não se engane. Dentro da nossa igreja presbiteriana, apesar de nós termos uma boa doutrina, de nos preocuparmos em passar uma boa palavra, uma boa mensagem, que é do próprio Deus, muitas pessoas ainda vivem nesse problema. Querem saber o que elas, pelo esforço próprio, vão fazer para serem salvas. E querem ser atendidas imediatamente na sua urgência. Infelizmente, a gente vive num tempo em que as pessoas se preocupam mais em vir nas igrejas, satisfazer as suas vontades, as suas demandas, se servir e ir embora. E isso nada mais, nada menos demonstra para mim e para você que isso é uma fé muito superficial. De igual modo, em outros contextos de igreja, são exigidos comportamentos, padrões estéticos muitas vezes, esforço pessoal da pessoa para que ela alcance o objetivo final pelo seu próprio mérito. Entretanto, o novo nascimento, como nós vimos, começa do alto, passa pela ação do nosso interior através do Espírito Santo, que nos leva a olhar para a cruz e através da redenção em Jesus Cristo possamos ter a possibilidade, como o próprio Jesus fala para Nicodemos, de entrar no reino de Deus. Uma vez redimidos e tendo sido feitos habitantes de uma nova pátria, que é isso que Jesus faz conosco, a gente é regido por um novo governo, o qual é centrado em Jesus Cristo. É só você ler Efésios capítulo 1, versículo 10. Paulo vai mostrar isso claramente para você. A partir do momento que nós estamos debaixo da pessoa de Jesus Cristo, nós vivemos sob um novo governo, uma nova pátria, um novo rei. Somos chamados para sermos arautos desse rei. Nós somos chamados, uma vez que fomos alcançados por essa ação divina, a sermos mensageiros. Nós precisamos levar a mensagem de boa nova do Evangelho. E a gente precisa levar essa mensagem completa. Levar essa mensagem mostrando para as pessoas, olha, há uma condição eterna terrível para a sua vida. Há uma má notícia. Deus fez um mundo perfeito, mas nós caímos. Mas Deus é tão gracioso
tão maravilhoso que, sabendo disso, já na eternidade preparou redenção, preparou uma boa notícia, preparou Jesus Cristo para que morresse no meu e no seu lugar, zerasse essa dívida e mais, ainda nos fizesse justos perante Deus. Meus irmãos, quando a gente escuta a palavra de Jesus a Nicodemos, e nós entendemos e cremos em Jesus Cristo, e sabemos que essa é uma ação do próprio Deus sobre nós, a gente precisa evidenciar essa necessidade do novo nascimento para as pessoas que vivem em meio a uma realidade meritocrática e imediatista, que habitam em meio a um desgoverno. Porque nós, quando estamos na nossa condição de pecado, nós estamos habitando num desgoverno. É um total caos. A gente precisa levar a mensagem da cruz, anunciar a ação divina que nos faz nascer de novo. Uma vez que a gente entra no reino de Deus, não tem outra resposta a dar para essa dádiva que não seja pregar o novo nascimento, pregar mudança total e real que nós temos em Deus, que nos resgata da nossa condição de pecado, contaminados pela picada da serpente, mas a partir da cruz passamos a ter vida e uma promessa de vida eterna no reino do amor de Deus. Meus irmãos, não se esqueçam que a gente entende como presbiteriano que nós somos eleitos. E glória a Deus por isso. Mas apesar da nossa eleição, nós temos que fazer uma oferta de boa fé que nos é requerida. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos pregar o novo nascimento, porque apesar de eleitos, nós não conhecemos todos os eleitos. Existem eleitos ao nosso redor, que talvez Deus está te chamando para servir de instrumento e levar essa mensagem do novo nascimento para essa pessoa. Não se esqueça. Eu falei alguns domingos atrás na igreja que a gente às vezes tem um problema como presbiteriano, porque a gente tem uma doutrina tão boa que a gente se acomoda nela. E a gente esquece que nós temos parte em algumas tarefas como igreja, porque Deus nos incluiu para sermos instrumentos dele. E não se esqueça, nós somos instrumentos dele, porque a ação continua sendo totalmente divina, mas ele nos chama, e olha que graça que é essa, a fazermos parte do processo de salvação de outras pessoas. Isso é maravilhoso, porque Deus não precisaria de nós. Deus poderia pegar alguns anjos lá em volta dele e falar: desce lá e vai falando para aqueles que são eleitos, e vai falando sobre a mensagem da cruz. Mas não. Ele é tão misericordioso e gracioso que usa nós, pecadores caídos, mas que nascemos de novo, para servirmos de instrumento para que ele alcance os eleitos dele. A gente não pode parar, se acomodar, sentar domingo após domingo no banco das nossas igrejas presbiterianas, que tem uma teologia boa, tem uma doutrina boa, é uma boa igreja, mas às vezes a gente se acomoda. Somos nascidos de novo. Nós devemos pregar aos perdidos, evidenciar para eles que há uma necessidade de novo nascimento. Deus, na sua infinita bondade, nos utiliza como instrumento. E nós somos nascidos de novo, que Deus utiliza para que outras pessoas continuem nascendo de novo. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém?